Fala galera, hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta nova do Figma, que é o Figma Weave. Exatamente, pronunciar Weave, não é Wave. E essa ferramenta ela já existia antigamente com um outro nome, né? Só tinha um Y aqui no final. Figma adquiriu ela no ano passado e aí fizeram mais um lançamento oficial na última semana. Então assim, a minha intenção aqui vai ser repassar para vocês tudo que eu estou aprendendo dentro da ferramenta, o workflow que eu criei dentro dela. Vou mostrar para vocês os passo a passo mesmo de tudo que eu estou descobrindo. E a minha intenção ao longo do tempo vai ser trazer mais vídeos, né, uma série de vídeos falando do Figma Weave e da minha evolução dentro dele. Por quê? Hoje a gente tem Free Spaces, tem outras ferramentas que a gente pode usar também, que é bacana. Só que eu me interessei bastante pelo Figma Weave por algumas facilidades que eu encontrei dentro dela e principalmente pela personalização do workflow. Então a ferramenta é bem bacana, ela é bem completa, ela tem uma série de AIs integradas dentro dela que a gente que a gente vai explorar, né, ao longo desse projeto aqui. E vai acompanhando aí, que eu vou no final do vídeo também eu vou deixar disponível todo esse workflow para vocês poderem baixar. Ó, primeiro de tudo, eu fiz um teste inicial aqui para Tabasco e a minha intenção era o quê? Tentar criar um workflow que ele extraísse informações diretas do produto para que eu pudesse criar imagens de forma mais automatizada. Então, assim, eu vou mostrar todo o processo que eu fiz aqui, o porquê eu utilizei cada etapa, como isso funciona também com a aplicação de texto final, entendeu? Então aqui vocês vão ver que eu gerei os assets finais com texto, isso tudo usando esse workflow. Então, bora lá. Dentro do Figma Weave, vocês vão ver que no menu lateral, a gente tem uma toolbox. Dentro dessa toolbox tem todas as IAs que você vai trabalhar aqui dentro dele. Diferente do Free Spaces, eu sei que lá é um pouquinho diferente, né? As coisas parecem de uma forma um pouquinho mais alinhada, conectada. Aqui você tem uma série de coisas que dá para você utilizar, entendeu? Uma série de asas. E o que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha lógica? Eu vou trabalhar em três etapas. Eu vou pensar em imagem, vou pensar na parte de copy e vou pensar no edit final. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, puxa uma imagem para dentro do seu workflow, entendeu? Pode pegar uma imagem desktop, joga ela aqui. Da partir do momento que você colocar a imagem aqui, você vai ver que tem alguns botõezinhos aqui que você pode fazer o quê? Um download dela do corrente, ou você pode adicionar mais imagens. Nesse caso aqui eu quero trabalhar com uma imagem. Então eu fui lá, peguei uma imagem de alta resolução do site da Tabasco e vou mostrar para vocês qual que foi o processo aqui inicial. Dentro do Eevee, você tem uma função aqui, ó, que ela é chamada de prompt. Esse node aqui de prompt. Isso aqui vai para ficar bem claro para vocês. Esse node de prompt, ele é o prompt de texto. É onde você vai dar as orientações para a IA que você quer usar depois. Então, por exemplo, se eu quiser usar uma LLM aqui, um chat GPT, a partir de um briefing que eu vou colocar. Então, vou colocar aqui o LLM. E ela vai me entregar aqui todas que eu tenho disponível. Se vir aqui na barra direita, você tem todas aqui que estão disponível. O consumo de crédito delas é relativamente baixo para usar cada uma. Dentro de imagens que depois o custo é um pouco maior. Então vou mostrar aqui o processo que eu fiz para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Criei um prompt daquele, né? Coloquei mais um prompt que seria para a imagem. Então vocês vão ver que isso aqui é um prompt de texto também. Eu escrevi o meu textinho aqui bonitinho, dei as orientações para ela, né? Pedi para ela atuar como um expert em fotografia de produto. Pedi para ela acessar o site, né, do meu cliente, do meu possível cliente, para ela poder fazer uma análise, né? Então queria que ela me falasse quais são as características visuais do produto, quais são os ingredientes e a atmosfera também desse produto a partir do website deles. Então eu escrevi esse prompt aqui. E dentro do Figma Weave, você tem uma parada bem bacana de personalização, que dessa forma você consegue escalar bastante, que são as variáveis. Então eu vou fazer aqui essa atualização em tempo real para vocês, porque eu fiz aqui, ó, eu criei uma variável a partir do site. Então toda vez que eu quiser alterar esse site aqui para o site de outro cliente, eu só vou vir aqui e vou colocar um novo website. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó,
mudando o nome do cliente. Então eu tenho um outro prompt aqui de texto para imagem, que eu pedi para ele agir, né, atuar como um diretor de arte sênior, especialista em prompt para fotografia de produto. O que eu vou fazer aqui? Eu quero criar uma variável para o nome do cliente, porque toda vez que eu for inserir um novo cliente, vou criar um novo workflow para um novo cliente, ou reutilizar esse daqui, quero que fique um pouco mais fácil, sabe? Eu poder alterar esses nomes. Então o que eu faço? Eu dou um arroba, clico em adicionar variável, você vai ver que ele apareceu ali. Eu vou clicar no node aqui, vou puxar e soltar, e vou escolher a primeira opção, prompt. A partir desse momento, eu já tenho uma variável para aquele nome. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Seleciono tudo, colo o nome do cliente. Então você vai ver que agora isso aqui é uma variável. Sempre que eu quiser alterar para um cliente novo, eu só venho aqui e mudo sem ter que editar dentro do prompt todo. Entendeu? E eu posso reutilizar isso daqui, essa variável, dentro de outros nodes de prompt de texto. Entendeu? Então vou jogar aqui pro ladinho. Vou mudar o nome aqui para client's name. Vou voltar, né, para o nome do cliente que estamos trabalhando agora, que seria o Tabasco. Pronto. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu tenho uma outra função que eu acho muito bacana e que ela ajudou bastante quando descobri ela, pô, achei sensacional, que é esse Prompt Concatenator. Qual que é a função dele? Ele vai juntar vários prompts e condensar ele em um só. Então você viu que aqui eu criei um prompt inicial, pedindo para ele fazer uma análise do site do cliente, e aqui eu criei um outro prompt pedindo para ele atuar como um especialista em fotografia de produto e que ele criasse, né, 3 prompts detalhados para eu poder usar para a geração de imagens. Então eu vou ali, vou mostrar para vocês como que você faz, né? Vem aqui, Concatenator. Eu adiciono ele. Eu puxo aqui um nodezinho desse prompt e adicionei como primeiro. Puxei o do outro e adicionei aqui como segundo. Se você quiser adicionar mais prompts aqui para eles juntarem um só, você vai só clicar nesse botãozinho aqui. Adicionar another text input. Pronto. Adicionou, ok. Então, foi isso que eu fiz aqui. Então ele juntou os dois. Agora vamos lá. Aqui do lado, aquele primeiro prompt que eu fiz, né, pedindo para ele analisar o site, eu puxei um LLM. Deixa eu ver qual que eu usei aqui. Eu usei o ChatGPT, GPT-5, e ele gerou para mim a análise de características do produto. Então eu fui lá no site do Tabasco, puxou aqui as características dele, puxou aqui, falou também do rótulo, como que ele é, descreveu todo o rótulo, falou sobre características da bottle também, sobre de tudo. Falou sobre os ingredientes, a atmosfera do produto. Então eu juntei esse prompt aqui de imagem, conectei nessa LLM e depois eu rodei ela. Quando eu cliquei para rodar em Run, ela gerou esse texto aqui. Entendeu? E outra coisa que eu fiz foi o quê? Eu conectei a imagem do produto a ela. Mesmo eu dando o site, a página exata desse produto que eu quero usar, eu também conectei a imagem do produto no prompt de texto. Para ele poder reconhecer, entender que aquele produto é relativo a isso. Então quando eu rodei aqui, ela me deu essa resposta. Voltando aqui em cima, o que eu fiz? Juntei aqueles dois prompts, né? Juntei o prompt aqui, que foi o resultado da análise de características do produto, juntamente com o meu outro prompt inicial, pedindo para ele gerar 3 tipos detalhados, né, de text to image. Juntei os dois aqui e após juntar tudo, eu coloquei outra LLM, coloquei o ChatGPT novamente aqui para gerar os prompts. Então assim, esse passo a passo inicial, a nossa intenção aqui é entender o produto. O que é o produto? Quais são as características principais dele, entendeu? E pedir também para gerar esses dados. Juntei tudo aqui e tivemos um resultado que foram esses 3 prompts aqui.
E uma coisa que eu acho bem interessante nesse workflow, geralmente a gente está acostumado a ver a galera jogando várias e várias referências para a IA recriar. Então assim, você começa a ter uma série de ads que são uma cópia do outro, uma série de mais que são uma cópia do outro. Então a gente tem muito tutorial, a gente vê muito tutorial no YouTube que é assim, né? O cara te ensina a pegar uma imagem e aí ele recria com um produto do cliente, né, a partir daquela imagem de referência. Então assim, fica basicamente uma cópia de outra imagem. Então isso a gente vê bastante, só que a intenção é que não. A intenção aqui é fazer com que a IA faça essa análise do produto e ela crie prompts assim exclusivos para aquilo, entendeu? Eu não estou dando nenhuma orientação aqui de como que eu quero essa imagem. Ela criou aqui, a partir da análise que foi feita, como que deveria ser essa imagem. Agora, o que eu preciso fazer? Extrair esses três prompts, né, de uma forma mais rápida, para a gente poder gerar as imagens. Tem uma função muito legal, que é esse array. O que ele faz? Quando eu escrevi o prompt, eu pedi, aqui no finalzinho dele, eu vou mostrar para vocês, aqui ó, que ao final de cada prompt ele colocasse um asterisco. Por quê? Quando eu adiciono esse array, ele vai puxar cada prompt de forma individual, cada texto de forma individual, separando para mim em uma listazinha. Foi o que ele fez aqui, ó. Você pode ver que no final de cada prompt a gente tem um asterisco. Então, poderia ser um asterisco, poderia ser um arroba, poderia ser ponto, vírgula, poderia ser qualquer coisa. Eu prefiro o asterisco porque fica mais fácil. Então você rodou ali, depois você joga um array, que ele vai separar os três prompts para a gente. Por quê? Para não ter que chegar ali e copiar prompt por prompt toda vez, né, para poder gerar as imagens. Depois disso você vai adicionar uma outra função que é bem legal, que é esse list. O que o list vai fazer? O list, você vem aqui, ó, tudo que eu estou falando aqui você vai digitar na barra de pesquisa lateral, aqui na sua toolbox, que todas as funções estão aqui. Então, quando você criar um list selector, o que ele vai fazer? Você vai conectar o seu array a ele automaticamente vai puxar um item da lista. Então, aqui nós temos três itens aqui, que são os três prompts gerados, que o array separou para a gente através do asterisco. Eu fiz isso para os três prompts. Então, prompt 1, temos aqui, prompt 2 e o prompt 3. Então, assim, a intenção é automatizar. Então, geramos aqui os três prompts, conectou no array, ele conectou com a lista, e é aqui que a gente começa a brincar com as imagens. Eu usei no primeiro o Gemini. Para as imagens também a gente tem essa mesma questão. Quando você vem aqui na Toolbox, você vai ver que você tem as múltiplas funções aqui, e você tem Image Models, então vários modelos de imagem que você pode testar. Depois você vai ter modelos de vídeo também, num vídeo futuro eu vou falar sobre isso. E o que eu selecionei aqui primeiramente foi o Nano Banana 2. Para mim, a gente sabe que, né, em relação a texto, estrutura mesmo de produto, ele tem sido bem fiel. E é o que eu estou utilizando bastante. Então o que eu fiz? Puxei ali o Nano Banana. Puxei um box dele. Peguei o meu list, conectei nele, entendeu? E peguei a minha imagem do produto, que está aqui, e conectei nesse Node também. Então coloquei o input aqui de prompt e o de imagem. Uma outra coisa bacana que tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. É essa funçãozinha, esse router. O que ele faz? Toda vez que você insere ele, você consegue puxar múltiplas conexões através dele. Isso aqui é só para você organizar melhor o seu workflow. Porque imagina, se eu tivesse que puxar um node aqui para conectar em cada uma dessas imagens, ele ia ficar um pouquinho desorganizado, né? Ele ia sair vários nodes aqui. Então, se eu conecto um router, esse router, eu consigo puxar a partir dele para dentro de cada node, entendeu? Então, a função dele é somente essa, é mais para organização mesmo. Você pode usar ele para texto também. Então, vamos lá.
Selecionei o Nano Banana. Se eu clicar aqui, do painel na direita, vai aparecer as customizações que você pode fazer nele. Então a resolução eu deixei em 2K, você pode usar o 4K, vai até 4K. O aspect ratio também, né? Qual que é o formato da imagem que eu quero. O restante das funções aqui eu não mexo. Aqui embaixo ele vai te mostrar quantos créditos ele vai consumir. E aqui você pode selecionar quantas vezes você quer rodar ele, quantas imagens você quer que ele gere. Então, rodei ele apenas uma vez, foi aquele prompt inicial. Cara, um resultado, assim, simplesmente sensacional. E principalmente com aquela coisa em mente, né? Eu não dei nenhuma imagem de referência de composição para ele. Eu pedi para ele fazer a análise do produto, ele extraiu todas as informações e gerou um prompt para mim. Então eu não subi nenhuma imagem de referência aqui, que é o que a galera faz, né? E fica naquele copia e cola infinito. Então assim, uma imagem diferente do produto, um característico do produto e, e é isso. E aí eu rodei esse prompt mais de uma vez. Aqui eu já usei o Nano Banana Pro, ao invés de ser o Nano Banana 2, mas também a qualidade é incrível, ótima resolução. Então assim, para você poder ganhar velocidade, gerar múltiplos assets, essa função ela é simplesmente incrível, sabe? Aqui também. Isso daqui foi uma das que eu mais gostei, principalmente pelos flares. Então, temos aí 6 imagens de forma rápida, né? Usando todas as instruções de prompts ali, sem eu ter, sem eu que eu tenha escrito qual que é a ideia que eu queria. Mas você pode fazer isso também, você pode personalizar um prompt, falar como que você quer essa composição. Mas no nosso caso aqui é mais automatizado. Então, se eu rodar aqui de novo, ele vai gerar novos prompts e eu vou gerando novas imagens. Então, assim, cara, se você quiser gerar 100 imagens em questão de minutos dentro desse workflow, você consegue fazer. Então, assim, é bem rápido. E vamos para a parte de copy aqui. E na parte de copy, também segui a mesma lógica inicial. Pedi para ele atuar, né, como diretor de arte e para que ele acessasse novamente o site. Aqui eu poderia colocar outra variável. Poderia mudar isso aqui para outra variável. Vamos fazer isso? Vamos copiar aqui o site. Dar um arroba. Adicionar a variável. Vamos puxar ela para cá. Substituir aqui. Pronto. Agora nós temos essa variável aqui, que é o site do cliente. Então, ao invés de eu ter que editar o texto lá, eu posso só atualizar aqui. Ou eu poderia simplesmente ter vindo aqui em cima, puxar desse prompt aqui, lá para baixo e conectado aqui, com uma variável, entendeu? Então, assim, posso reutilizar também. Mas aí eu prefiro deixar aqui do ladinho para separar a parte de copy. Então, eu pedi para ele criar 3 headlines a partir do produto. Pedi para ele pesquisar também qual que seria. Não, eu pedi para ele criar uma headline, né? Com até 3 palavras. Depois eu modifiquei isso aqui na frente. Eu pedi para ele também extrair do site qual que é a exata fonte que está sendo utilizada nele e quais são as cores. E ele me retornou aqui, ó. A fonte que está sendo utilizada no site é essa. Para headlines tem outra família de fonte que é a Futura. E aqui são as cores que ele extraiu do site. E eu rodei um LLM aqui também, né? Nesse caso, foi o ChatGPT-5. Depois eu parti para um outro prompt, pedi para ele atuar, né, como um redator sênior e que ele criasse também a headline que tivesse somente 3 palavras. E no final de cada headline eu pedi novamente para ele adicionar aquele asterisco. Eu conectei aqui em cima também, ó, aquele nosso prompt que foi as ideias de imagem que a gente gerou. Então, depois que eu rodei ele, eu conectei ele junto com um prompt que vai ser o de copy, né, para gerar as headlines, porque eu pedi para ele gerar a partir desses textos, a partir dessas ideias.
para que cada headline tenha uma conexão com as imagens que a gente viu aqui, entendeu? Feito isso, eu rodei ele e ele retornou aqui as 3 headlines para mim, relativas àqueles prompts que a gente já havia criado. Coloquei o array de novo, coloquei as listas para poder ficar mais organizado. Criei mais um prompt aqui que eu queria mudar o formato da imagem. Você vai ver que essa daqui ela tá 9:16. E aqui, cadê essa daqui? E aqui ela tava 4:5. Então, eu já solicitei aqui, né, que ele mudasse o aspect ratio dela. Pedi para também manter espaço ao redor ali do produto para poder ter um espaço para inserir texto. Eu peguei o concateneiro de novo e adicionei todos os prompts, né? Peguei a minha listinha ali. Vamos ver o prompt 2 aqui, onde que ele tá. Peguei o prompt 2 aqui, adicionei também. Então adicionei todos os prompts aqui, que são todas as orientações que eu dei para ele, para a gente poder gerar a imagem. Aqui embaixo, deixa eu ver. Aí pedi para adicionar a headline em 3 linhas. Só pedi para adicionar mais espaço. Aqui de especificação, desse que a gente poderia alterar, né? Poderia colocar aqui fonte, né? O text style. Então aqui eu dei para ele qual que é a fonte que eu queria que ele usasse. E eu coloquei para ele usar essa headline, que é o que? Essa headline aqui. Então assim, o concatenator ele vai agrupar todos esses prompts aqui em um só. Então no final dele, eu adicionei aquele último prompt lá de usar essa headline. Aqui, né, você viu. Pedi para ele usar essa headline. E qual que é essa headline que ele tem que usar? É a headline que a gente puxou aqui das listas. Então, eu conectei ela aqui também no final. Você vai ver que ela é a última opção ali, ó, tá vendo? Ela é a última opção. Então eu dupliquei, né, para os 3 prompts que eu queria. Depois escolhi um modelo de IA para imagem. Usei o Nano Banana aqui. E ele aplicou o texto para mim. Ele fez o... Ele mudou o aspect ratio da imagem também, né? Deixou ela 9:16 e aplicou o texto para mim. Tá vendo? Eu pedi também que ele aplicasse essa textura nos textos. Deixa eu te mostrar. Tem uma aqui, ó. Pedi para ele usar aquela fonte e adicionar uma textura no texto. Então ele veio, aplicou o meu título e adicionou uma texturazinha no texto. Entendeu? Eu não pedi para ele pro texto passar aqui atrás do produto. Ele fez, reconheceu ali, pô, ficou legal, ficou perfeito. Aqui também, um efeito de iluminação passando aqui, ficou excelente. E feito isso, para a gente exportar a imagem, depois que eu rodei o modelo, você pode só puxar aqui um nodezinho, ó, e adicionar um export. Pronto, você clicou aqui, você vai baixar a imagem. Outra coisa que você pode fazer também é só clicar aqui. E se você rodar o prompt mais de uma vez, você vai ter as variações aqui, ó. Entendeu? Esse primeiro aqui eu não tinha colocado a textura. Também. Primeiro, eu não tinha colocado aquela instrução de textura. Ele já adicionou. E eu troquei a imagem também. É isso, galera. Agora eu tô aplicando para um case real mesmo de um cliente. Em que eu tenho alguns resultados gerados em segundos, seguindo aquela lógica que eu mostrei para vocês. Então você pode só duplicar o workflow, adaptar alguns textos ali e usar isso para o seu cliente, entendeu? De forma bem rápida. Então você consegue gerar infinitos ads aí. Infinitos não, né? Você consegue gerar uma boa quantidade de ads em muito pouco tempo seguindo esse workflow. É isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí
o link do workflow para você poder fazer download dele. Vou deixar o link do Figma Weave também. Então eu vou disponibilizar esse workflow aqui de forma gratuita. Só peço que você, se você gostou desse vídeo, né, curte aí, comenta, compartilha ele, porque eu vou trazer uma série longa de vídeos mostrando a minha evolução dentro do Figma Weave. E tudo que eu for descobrindo, que eu for aprendendo de novo, eu vou atualizar esses workflows e vou compartilhar todos com vocês. Fechado? Obrigadão, um abraço e até a próxima.